Olá, amigos telespectadores e internautas. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá. Nós falamos Or Teshuvá porque significa um retorno às nossas raízes judaicas. A oportunidade que os nossos telespectadores e internautas têm de fazer um retorno às raízes, aos dias de Yeshua e conhecer a fé que ele ensinava e a ele também como o Messias do nosso povo judeu. Em nosso programa anterior, nós falávamos sobre a missão de Yeshua, citada por Kefa Hachalia, ali no dia de Pentecostes, aquela multidão de pessoas que ali compareceu, de judeus não só que habitavam Jerusalém, mas também que tinham vindo de fora e que ali estavam para participar da festa de Pentecoste ou a festa de Shavuot. E ali, então, de acordo com as instruções de Yeshua, Deus concede aos apóstolos, aos Shalihim, o Ruach HaKodesh. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala aquelas pessoas que ali estavam. E aí começa a obra, praticamente, o anúncio das boas novas do reino começa ali em Jerusalém, conforme as instruções de Yeshua, começando por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Também nós comentamos que Pedro fala ali do derramamento do Espírito que ocorreria sobre aqueles que estavam crendo em Yeshua e que estavam passando pela Tevilá, pela remissão ou pelo batismo para a remissão dos seus pecados. E se tornariam então partes também daquele segmento judaico que abraçou a nova aliança. Nós falamos da importância do Ruach HaKodesh, porque ele é que promove a mudança nos nossos corações, é que transforma, é que tira o coração de pedra da pessoa e faz com que esta pessoa possa aprender, saber como entender a Torá e obedecê-la. E isso foi o que aconteceu com o nosso povo ali, a partir daquela data, daquele dia do Pentecostes. Muitos do nosso povo, voltando para as suas cidades, para os seus países de onde vieram para participar da festa, já voltavam com o Messias no seu coração, com a Torá no coração e com o Ruach HaKodesh atuando cada vez mais em suas vidas. Entendemos nós que quando eles regressavam às suas cidades, as suas sinagogas abraçariam, se não toda, pelo menos uma boa parte, a fé na pessoa de Yeshua como Mashiach e no melhor cumprimento da Torá. Nós cremos que assim aconteceu com todos aqueles que dali saíram, de Jerusalém, ao término da festa, e que, portanto, começa por Jerusalém as boas novas do reino. Falamos também que isso prova a prioridade que era dada ao nosso povo, de acordo com a profecia de Jeremias 31, 31 a 34, de que a renovação, a aliança renovada seria feita com a casa de Israel e a casa de Judá. E entendemos que, posteriormente, ela também se estendeu aos gentios que, pela fé, abraçaram a Yeshua, como Cornélio, homem cumpridor da Torá, e todos aqueles gentios que queriam cumprir Torá, ou que estavam dentro das sinagogas já no processo de conversão. Então, eles também foram alcançados pela nova aliança, pela renovação dessa aliança que Deus fez com o nosso povo lá no Sinai.
E é muito importante entendermos que neste processo uma coisa deveria acontecer, uma coisa muito importante. Sabemos que cerca de 30 anos, 30 e poucos anos depois desse momento, o templo foi destruído. Já não se fazia mais sacrifícios. E mesmo na ocasião da morte de Yeshua, aconteceu um fenômeno, uma coisa tremenda, que foi um terremoto, onde muitos mortos saíram e se apresentaram na cidade de Jerusalém. Obviamente que esses mortos ressurretos morreram de novo, como outras pessoas que foram ressuscitadas antes de Yeshua também morreram de novo. Lázaro morreu de novo, o filho da viúva de Naim, aquela pessoa que foi ressuscitada pelo profeta em tempos passados também morreu de novo. Mas a única pessoa que ressuscitou e não morreu foi Yeshua. Por isso, Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, fala que ele, Yeshua, é a primícia dentre os mortos. Porque ele foi o primeiro, primícia quer dizer primeiro, primeiros frutos. Ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos para a vida eterna, que não morreu, que continua vivo até hoje. Também falamos que se você crê em Yeshua, mas se você não crê com fé completa, ou se você crê nele pela metade, e a gente explicou isso, que quando nós começamos a obedecer a Deus, muitas vezes nós chegamos num ponto que achamos que já alcançamos tudo, não temos que fazer mais nada, eu já estou bem, e aí para o processo de conversão. E aí é o risco. E também acontece com a fé em Yeshua. Muitas vezes a pessoa crê em Yeshua, mas não crê na obra completa que ele fez. E é muito importante que a gente creia nele, mas como ele é, como ele foi, como ele ensinou. Dentre estes que hoje pararam no meio do caminho, o que será que leva uma pessoa a parar no meio do caminho? Não é? Deus nos livre. O que leva uma pessoa a parar no meio do caminho é a arrogância, a prepotência, um apego às coisas que talvez ela tenha aprendido antes de conhecer melhor a Yeshua, ela tenha lá um resquício daquela herança passada que ainda está na sua mente e que, em tempo oportuno, se manifesta e ele tenta conciliar de novo aquele passado negativo, aquele entendimento negativo com o que ele está aprendendo agora, e aí é o fim. E eu digo o seguinte, que nós nos revelamos pelas nossas obras e pelas nossas palavras. Deuteronômio, Devarim, capítulo 13, também a gente falou sobre isso, como se conhece, se identifica um profeta. Lá está escrito que se conhecia que alguém era profeta pelos sinais que fazia, se conhecia que era um profeta se esse profeta surgisse no meio do nosso povo, não fora, e se conhecia se esse profeta era verdadeiro pelo que ele haveria de ensinar. Então, uma pessoa se revela também, não apenas pelo seu procedimento, isso é muito importante. Eu sempre digo que eu aprendi, desde a minha juventude, uma coisa importante: ser irrepreensível.
a recomendação apostólicas dos Shalirim de Yeshua é que nós devemos ser irrepreensíveis. E falando ao discípulo Timóteo, Shaul Hashaliah fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós temos que ser irrepreensíveis. Temos que ser aprovados por Deus. Temos que ter um bom testemunho, não ter mácula, não ter do que nos envergonharmos. É isso que eu aprendi na minha carreira de cerca de 50 anos de fé. Ser irrepreensível. Não dar motivo para ser repreendido. E quando a pessoa, então, começa a dar motivo para ser repreendido, quando a pessoa começa a falhar, a desobedecer a Deus, a seguir as suas próprias ideias, quando falta por trás de nós ou junto conosco um conselho, quando a pessoa atua sozinha, não tem ninguém junto com ela, com a qual ela possa tomar conselho, consultar, ela atua sozinha, então ela está suscetível a cometer erros. Não é isso que leva uma pessoa a se tornar até um falso profeta, eu posso dizer. Quando ela age sozinha, quando ela é falha, quando ela é repreensível, quando ela é reprovável, quando ela tem mau testemunho, quando ela é prepotente, arrogante, então aí ela vai, sem dúvida alguma, praticar coisas erradas. E vai levar após si aqueles que também não examinam, não estão atentos a estas qualidades exigidas de alguém para ser um profeta, para ser um líder. A pessoa muitas vezes não se liga a isso, acha que a pessoa porque fala bem, porque é simpático, porque, enfim, é que essa pessoa é confiável e aí acaba depositando a sua fé, a sua confiança em alguma coisa errada. Continue conosco.